A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, quem trouxe o exemplar da Bíblia, abra por favor no tema proposto para esses dias de propósito. Salmo de número 116. Eu quero ler apenas o verso de número 8. Enquanto os irmãos estão localizando o texto de referência, eu quero tributar a Deus a minha alegria, minha gratidão por retornar a esta igreja e ter o privilégio de cultuar com os irmãos. Louvar a Deus pela vida, pastor desta igreja, pastor José Lourenço. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Deus abençoe o senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, presbítero William. William é um amigo, é um irmão, de dentro da nossa casa, e é sempre bom estar contigo. Deus abençoe nossos queridos obreiros, amigos, pastor Afrânio, que nos trouxe no congresso de varões, Muito bom, Deus abençoe. Muito bom estar entre amigos. O bom de pregar na igreja de amigos é que se você prega bem, você volta. Mas se você prega ruim, você volta do mesmo jeito e é bênção, Queridos, quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Está escrito assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém? Podeis tomar o vosso assento nesta noite. Queridos irmãos, esta noite nós estamos diante de um salmo de gratidão. Haja vista que gratidão é de fato um princípio de Deus para nos abençoar. A murmuração sempre destruirá este propósito. Enquanto nós murmuramos que não tem um sapato novo para vir à igreja, tem gente sendo grato, mesmo sem os pés. Enquanto murmuramos, porque caminhando pelo deserto, comemos só banana, tem gente vindo atrás de nós, comendo a casca da banana, que jogamos fora e sendo grato a Deus. A grande questão é, se você só tivesse hoje o que você agradeceu ontem, o que será que de fato você teria hoje? O Salmo expressa esta gratidão. Este Salmo é um Salmo que nós não sabemos quando foi escrito. Este Salmo também é um Salmo que tem a sua composição não definida. O autor é anônimo.
Alguns estudiosos acreditam que este salmo, ele foi salmodiado pelo rei Ezequias, naquele ocorrido de Isaías, capítulo 37 e capítulo 38, quando os assírios cercam o povo de Judá, e Deus dera livramento, ou mesmo quando Ezequias estava à beira da morte, uma doença mortal, mas Deus dera livramento. Pouco importa quem foi que escreveu este salmo, mas uma coisa é, este salmo trabalha com grandes lições que edificam a nossa vida. Ao observar o Salmo 116, o salmista começa salmodiando, cantando, dizendo que ama o Senhor, pelo fato que ele ouviu a sua oração e se inclinou para poder ouvir. Este salmista entende que Deus, ele é capaz de nos ouvir muito bem. O que eu acho interessante é que Deus é tão extraordinário que ele nos ouve enquanto estamos a sós, mas ele também nos ouve quando estamos no meio de uma multidão. Deus não erra em ouvir o nosso clamor. Os estudiosos dizem que dos 8 bilhões de habitantes que existem no planeta Terra, existem 5 pessoas que parecem com você, que são idênticos a você. Porém, existem 4 coisas que existem em você e não existe em mais ninguém. Primeiro, o DNA que existe em você não existe em mais ninguém. Segundo, a digital que existe em você não existe em mais ninguém. Terceiro, o íris dos seus olhos só existe em você e não existe em mais ninguém. E quarto, o timbre da sua voz é único, não existe mais ninguém. É por isso que quando você clama no meio de uma multidão, Jeová te ouve. Jeová conhece o timbre da sua voz. Jeová sabe quem você é, conhece o seu coração e sabe muito bem o seu endereço. Outra coisa interessante que o salmista revela dentro deste salmo é que este momento que ele estava vivendo era um momento tão terrível, era um momento tão assustador, que ele diz: as cordas da morte me cercaram,
eu fui tomado por grande angústia, por grande aperto e por grande tristeza. Mas o salmista lembra muito bem que o Senhor, Ele é justo, e que o Senhor também é misericordioso. E quando chega no verso de número 6, o salmista expressa algo que saltou ao meu coração enquanto eu estava meditando. O salmista disse: porque o Senhor, Ele guarda os simples. Olha que coisa interessante. O Senhor guarda aqueles que são simples. Deus gosta de pessoas que são simples. Quando eu falo de simplicidade, eu não estou falando de pobreza, eu não estou falando de sujeira. Quando eu falo de simplicidade, eu estou falando de um coração puro, de um coração humilde, de um coração simples. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus, Ele abate os soberbos, mas dá graça àqueles que são humildes, àqueles que são simples. Quando você olha para a vida do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que um dia ele levantou as mãos para o céu e disse: com a força do meu braço eu construí os artifícios da Babilônia. Deus olhou para ele e disse: por causa da tua soberba, por causa da tua arrogância, passado está o teu reino. Vai comer capim que nem cavalo, vai virar bicho, vai se alimentar dos campos. Queridos, eu estou ciente de uma coisa: se Deus fosse transformar muita gente na igreja brasileira em cavalo, os cavalos iam morrer de fome, porque ia faltar pasto para eles comer. Porque o que tem de gente soberba, de gente altiva, de gente orgulhosa. Mas o salmista expressa muito bem que Deus guarda aqueles que são simples, que Deus protege aqueles que são simples. Mas quando você chega no verso de número 8, aonde está sistematizado, aonde está embasado o tema proposto para esta noite, eu percebo aqui o Deus Trino fazendo na vida do salmista uma tríplice libertação. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem esta noite, seria a tríplice libertação. É só observar neste verso que nós lemos esta noite. A primeira libertação que nós encontramos aqui é a libertação espiritual. O salmista disse muito bem: porque tu livraste a minha alma da morte. Tu livraste a minha alma da morte. Quando você lê o Salmo 116 inteiro, os seus 19 versos, você vai perceber que a palavra morte
morte, ela se repete por 3 vezes dentre este salmo. O salmista diz que a morte, ela lhe cercou, os cordão da morte lhe cercou, as angústias do inferno lhe cercaram, lhe dominaram. O que o salmista está dizendo é que ele esteve de frente a frente com a morte, mas Deus dera livramento. Nós sabemos muito bem que existe a morte física e também existe a morte espiritual. O que dá-se a entender dentro deste salmo é que tanto a morte física como a morte espiritual está presente na vida do salmista. Eu sei que o salmista, ele teve um sentimento de grande aflição, de grande tristeza, de grande angústia. Eu não sei o que ele sentiu de fato, dando de cara com a morte, mas acredito que o mesmo sentimento que este salmista que teve, os discípulos de Jesus em Marcos 4, na noite da tempestade, em que as águas entravam no barco, em que o vento soprava, arrebentando tudo, mas eles gritaram: Mestre, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Que noite de aflição! Eu acredito que este mesmo sentimento também teve o apóstolo Paulo em Atos capítulo 27, lá no versículo de número 20, a qual Paulo, quando estava indo como prisioneiro para Roma, eles enfrentaram uma tempestade, um vento chamado de Euraquilão. Mas Paulo, quando chega no verso 20, parece que ele se desespera. Ele disse: naquele dia não apareceu o sol, naquele dia não apareceu as estrelas. E Paulo disse: eu e nós sofremos uma grande tempestade e perdemos até a esperança de nos salvar. Mas quando Paulo pensou que a esperança de se salvar já tinha acabado, estava de cara com a morte, Paulo olha para os companheiros e diz: companheiros, esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, me visitou e disse: tende bom ânimo, porque ninguém vai morrer. Tende bom ânimo, porque ninguém vai morrer. 276 tripulantes, ninguém vai morrer. O navio pode despedaçar, o navio pode quebrar, pode virar pedaço, mas escute, tende bom ânimo, ninguém vai morrer. Importa que nós
chegamos em Roma. Aleluia! Quando eu olho para isso, eu percebo também que aquele homem da parábola do samaritano, ele também teve este mesmo sentimento, porque Jesus disse que um certo homem este que também é anônimo, este homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, mas a Bíblia diz que ele foi assaltado. A Bíblia diz que bateram tanto nele, que o texto diz que ele ficou quase morto. Mas eu gosto disso, porque ficou quase, mas não morreu. Ficou quase, mas não faleceu. Aleluia! O quase não é concreto. Quase morreu. Talvez eu estou pregando para gente aqui que está dizendo: eu também quase morri, eu também quase fui, mas não foi. Quase não é completo. Por quê? Porque quando quase morreu, a Bíblia diz que subia um samaritano. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que subia o samaritano, enquanto o sacerdote descia de Jerusalém, não ajudou. Enquanto o levita descia de Jerusalém, não ajudou. Mas de repente um samaritano aparece. Este não está descendo, este vem subindo, porque quem vai descendo nunca ajuda ninguém. Quem vai descendo não está nem aí para ninguém. Mas quem vai subindo tem azeite, tem vinho. Eu vou repetir: quem está subindo tem azeite, tem vinho. Eu não sei você, eu não sei se você está descendo ou se você está subindo, mas quem está subindo ainda tem vinho na botija, ainda tem azeite na botija. Deixa eu ver quem está subindo aí. Quem está subindo para Jerusalém, quem está subindo para Jerusalém tem vinho para curar. Quem está subindo para Jerusalém tem azeite como remédio. Quem está subindo para Jerusalém está curando por onde passa. Estava quase morto, mas não morreu. Deu de cara com a morte, mas não morreu, porque o samaritano chegou para curar, chegou para dar vida, chegou para dar vida, chegou para libertar da morte, chegou para mudar a história. Você talvez esta noite entrou neste culto aqui ferido, arrebentado, e disse: dei de frente com a morte. Mas o samaritano chegou para dizer para você: receba a vida, receba a vida. Levante a mão agora, levanta as mãos, receba a vida agora, receba a vida agora. A tempestade é forte, mas você não vai morrer. As angústias do inferno te cercaram, mas você não vai morrer. Aleluia! Aleluia! Deus também, Ele nos ressuscitou espiritualmente. Nós também estávamos de fato mortos. Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 2, eu acho muito interessante. E aqui eu percebo a biografia de alguém que está morto sem Cristo. Paulo diz assim: vós estava morto
em seus delitos e pecados. Aí Paulo diz: nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Nós éramos filhos da desobediência. Mas chega no verso 4, Paulo diz assim: mas ele, sempre é ele, mas ele, em sua muita misericórdia, nos amou. Quando chega no verso 5, Paulo diz: e ele vos vivificou, e ele vos deu vida. Quando chega no verso 8, Paulo diz: e vós sois salvos agora pela graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu não sou capaz de fazer nada para Ele poder me ressuscitar, porque morto não tem escolha, morto não fala, morto não se mexe. Mas ele olhou para mim morto e disse: amei, vou ressuscitar. Gostei, vou ressuscitar. Olhei, vou dar vida. É por isso que você está aqui esta noite, porque Deus libertou das prisões espirituais, porque Deus libertou das cadeias espirituais. A morte não pode matar a sua alma. Você está livre para a glória de Deus. A segunda libertação que o salmista nos apresenta é a libertação emocional. Olha que coisa linda. Ele diz: das lágrimas dos meus olhos, Ele livrou das lágrimas dos meus olhos. Como este salmista aqui, muitas vezes nós também somos inundados pela vida com lágrimas. Afinal de contas, nós já viemos a este mundo e a primeira reação foi derramar lágrimas. Nós estamos caminhando neste mundo e muitas das vezes nos faz chorar. Quantas vezes nós derramamos lágrimas por causa das perdas? Quantas vezes nós derramamos lágrimas por causa das frustrações? Quantas vezes nós derramamos lágrimas por causa das decepções? Quantas vezes nós derramamos lágrimas por causa das angústias da vida? Quantas vezes nós derramamos lágrimas porque as coisas saem do nosso controle, saem dos nossos planos? Quantas vezes nós derramamos? Eu sei e concordo com o salmista no Salmo 84, quando ele diz que passava pelo vale de Baca. Eu aprendo que a nossa vida realmente é um vale de Baca. O que é um vale de lágrimas, pregador? A nossa vida é um vale de lágrimas. Nós derramamos muitas lágrimas no decorrer da nossa existência. Nós derramamos muitas lágrimas ao permear por esta carta geográfica da terra. Mas, porém, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que
Deus, Ele é poderoso, não só para enxugar as lágrimas dos nossos olhos, mas para estancar e mudar e trabalhar nas causas que nos fazem chorar. Aleluia! Eu não sei quais são as causas que nesses dias tem te feito chorar. Eu não sei quais são as causas que neste dia tem feito você caminhar pelo vale de Baca, pelo vale das lágrimas. Mas Deus está dizendo esta noite: eu vou entrar na causa para enxugar os teus olhos. Livrou-me das lágrimas dos meus olhos. Receba o que o profeta Jeremias disse no capítulo 31 do livro que leva o seu nome. No verso 16, o salmista disse: assim diz o Senhor ao povo de Israel: reprime a tua voz de choro e tire as lágrimas dos olhos, porque Deus é galardoador. No verso 17, ele diz: porque a esperança para o teu futuro, a esperança para o teu futuro. Deus esta noite te trouxe aqui para dizer: tire as lágrimas dos olhos, pare de chorar agora, porque Deus está libertando os teus problemas emocionais. Deus está libertando você das lágrimas que lhe oprime. Deus está libertando você da depressão. Deus está libertando você da ansiedade. Deus está libertando você, aleluia, do síndrome do pânico. E eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui trabalhando em corações. As lágrimas serão enxugadas. As lágrimas serão enxugadas. Jesus, Ele pode fazer isto. Quem não lembra de Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que quando Jesus ele chega à cidade de Naim, tem uma viúva que está indo enterrar o seu único filho. Mas diante daquelas lágrimas, diante daquele sofrimento, diante daquela angústia, a Bíblia diz que Jesus chega, olha para a viúva e diz assim: não chores. Não chores. Era como se Deus estivesse dizendo: enxuga as lágrimas, porque a partir de agora eu que estou no controle. Não chores. Aleluia. Eu não sei quantas lágrimas você derramou durante o ano passado. Eu não sei quantas lágrimas você talvez derramou durante o início desse ano, mas o Espírito de Deus está aqui dizendo para você: não chore, a esperança para o teu futuro. Tem coisa boa de Deus chegando aí. Há uma liberdade de alegria tomando conta do teu ser esta noite. Então, no lugar da tristeza, receba a alegria do Espírito. No lugar da angústia, receba a libertação do Espírito. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito está fazendo coisa grande acontecer. Eu estou pregando aqui, Ele está livrando da morte, livrando das lágrimas.
Levante a sua mão esta noite. Sinta o que eu estou sentindo de Deus. Sinta o que eu estou sentindo de Deus agora. Há uma unção de Deus aqui esta noite. Há um poder de Deus aqui esta noite. Não preciso dizer que tem anjo voando. Não preciso dizer que tem bola de fogo. Eu não sou mecânico. Eu não sou pregador de teatro. Mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor Jesus está aqui, enxugando as lágrimas. Enxugando as lágrimas. Enxugando as lágrimas. A terceira libertação que o salmista nos apresenta neste verso é a libertação moral. Porque o salmista diz: tu me livraste da morte, tu me livraste das lágrimas, e tu me livraste da queda. Só Deus pode livrar os nossos pés da queda. Não há um ser humano sequer que pode se livrar da queda. A estrada em rumo à glória é cheio de abismos, de obstáculos, de pedras. A estrada de rumo à glória não é fácil. E além dela não ser fácil, nós somos fracos. Só Deus para firmar os nossos pés. Aleluia. Não existe um ser humano neste mundo que pode dizer: eu sou forte. Não existe um ser humano neste mundo que pode dizer: eu consigo chegar lá só. Não existe. O apóstolo Paulo, um homem que eu considero forte no cristianismo, mesmo eu considerando forte, ele era fraco. Era tão fraco que ele mesmo, em Romanos 7, diz assim: quando eu penso em fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas quando ele termina o 7, expressando a sua miséria, a sua fraqueza, ele começa o 8 numa robustez extraordinária, porque ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quem vai te ajudar a livrar das quedas é Deus. Quem vai firmar os teus pés é Deus. Quem vai te sustentar até o fim é Deus. Porque nós somos fracos demais. E quando eu penso nisso, eu penso naquele levita Asaf, do Salmo 73, onde ele começa o seu salmo dizendo:
bom é Deus para com os limpos de coração, enquanto os meus pés quase se desviaram. Quando eu vi a prosperidade dos ímpios e percebi que eles têm em volta do seu pescoço um colar de arrogância, e que parece que não sentem aperto nem na hora da sua morte. Mas quando ele chega no verso 11 do Salmo 73, ele diz assim: mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu percebi qual será o fim deles. O problema de Asaf foi querer se comparar com os outros. Todas as vezes que nós queremos se comparar com outras pessoas, nós estamos levando o nosso pé à queda. Todas as vezes que você olhar para alguém e dizer assim: ele é melhor, eu queria ser ele, parece que Deus é injusto comigo, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não me ama, eu queria ter o que ele tem, fazer o que ele faz. Quando você começa a se comparar, você está colocando os seus pés no terreno escorregadio. Só Deus para te trazer de volta. Porque nem tudo que parece é. Tem gente que até parece viver uma vida feliz. Você olha para as redes sociais e diz: é viagens, é fenômeno, é uma vida feliz, a vida que eu queria. Mas nem tudo que você vê é de fato. Talvez a vida dele é uma vida perdida, uma vida atribulada, uma vida sem paz emocional, uma vida sem libertação. E você percebe que a sua vida com Deus é melhor do que qualquer vida que tem por aí. Você percebe que a sua vida com Deus é uma vida extraordinária. É por isso que Deus vai te livrar das quedas da vida. Ele vai te sustentar até o fim. Ele vai te dar liberdade moral. Deus está trabalhando esta noite em corações aqui e está dizendo: receba a libertação de morte, receba a libertação de lágrimas, receba a libertação moral, receba a libertação na tua alma, receba a libertação na tua vida emocional. Deus está curando pessoas agora. Cura, Jesus. Se coloca em pé essa noite. Aleluia. Aleluia. Deus é poderoso para nos livrar da morte. Deus é poderoso para nos livrar das lágrimas. Deus é poderoso para nos livrar das quedas. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou tão fraco que às vezes a cruz pesa, mas eu lembro que Ele é forte. Eu sou tão fraco que tem dias que parece que sou o Espírito Santo para me arrastar para a igreja, mas eu lembro que Ele é forte. Alamante, olha, feche os seus olhos agora. Aleluia.
Só Deus pode libertar o homem. Só Deus pode transformar o homem. Só Deus é capaz de pegar o pecador miserável e fazer dele um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só Deus pode libertar você de passados que te aprisionam até hoje. Só Deus que pode fazer os fantasmas dos passados desaparecer da tua vida, te dando libertação. Aleluia. Ore comigo esta noite dizendo: Senhor, liberta-me. Ore esta noite dizendo: Senhor, visita lá em casa, liberta aquelas pessoas lá. Ore esta noite dizendo: Senhor, só o Senhor pode fazer isto. Só o Senhor pode mudar a história. Só o Senhor pode restaurar o que se quebrou. Só o Senhor pode dar saúde para o enfermo. Só o Senhor pode curar as doenças incuráveis. Só o Senhor pode restaurar a força daquele que não tem mais fé de vir à igreja. Só o Senhor pode transformar a vida do homem, colocar sede, colocar desejo de estar nesta comunhão com os santos aqui, sentindo o refrigério da alma, sentindo o tocar do Espírito, sentindo o curar de Deus e sentindo a liberdade da graça do Senhor Jesus. Receba a libertação agora, receba a libertação agora, receba a cura agora. Neste último dia deste propósito, Deus está tocando em pessoas aqui, Deus está agindo em pessoas aqui esta noite, Deus está fazendo coisa grande aqui. Receba agora o toque da graça e vai. Receba agora a alegria do Espírito, vai. Receba agora a unção de Deus na tua vida. Seja tocada agora. Sharai, chorecalaia. Quem é batizado com o Espírito Santo, feche o olho e abre a boca agora. Fale línguas espirituais. Seja liberto. Receba a liberdade de Deus esta noite. Receba a liberdade de Deus esta noite. Receba a liberdade de Deus esta noite. Obreiros, receba a liberdade de Deus esta noite. Receba da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos podem tomar assento. Já estamos encerrando, podem sentar. 2 minutinhos. Já passo para o nosso pastor 2 minutos. Meus queridos, amanhã eu teria uma junta médica no INCOR, no HFA. E ontem eu tinha que fazer 2 ressonâncias magnéticas. A Beatriz e o Alisson me convidou domingo para nós confraternizarmos, coisas simples, comer uma tortinha, o aniversário dela. E eu ali, eu já estava um pouquinho, já meio trêmulo, preocupado. Quando cheguei para fazer essa ressonância ontem, no balcão, quando eu apresentei meus documentos, a moça que estava me atendendo falou: o senhor está nervoso. Eu falei: tô não. Ela falou: tá, que o senhor está tremendo muito para assinar. Aí eu falei para ela: talvez seja ansiedade. Aí ela falou: tá bom. Preencheu a ficha, eu fui para a triagem. Quando eu cheguei na triagem, minha pressão estava 17/12. Ela falou: você não pode fazer 2 ressonâncias magnéticas com essa pressão dessa forma. Aí você vai tomar um remédio, vai descansar aqui. Você já tomou seus medicamentos? Eu já sim. Estava eu e meu irmão. Tomei esse remédio, fiquei por meia hora sentado e a pressão subiu mais. A médica falou assim: pode colocar aí aquele negocinho que bota aqui para aplicar o contraste. Pode colocar nele aí e vamos repetir a dose do remédio e vai dar certo. E eu sou muito nervoso nessa hora que o povo começa a me furar e não acha a minha veia. E as minhas veias são ruins. E a mulher começou a catucar no braço esquerdo, não achou as veias.
veio para a mão, não achou, eu já comecei a ficar nervoso. Já falei para outra mulher, falei, a senhora não vai mexer mais em mim, não. Aí veio a outra mulher e falou, não, deixa que essa aqui sabe. E ela catucou também no braço direito já e não achou. Aí trouxeram um morenão lá, que o cara era expert, ficou apertando minha mão, apertando. E futucou de um lado e do outro, não achou a ver. Eu falei, pronto, acabou. Comecei a orar, falei, Senhor, algo aqui não está normal. A minha carne estava tremolosa, estava tremendo. Eu falei, Senhor, algo aqui não está normal. E eu, ao lado daquela sala de ressonância, escutando aqueles batuques, eu falei, eu vou ficar trancado ali de 40 a 50 minutos, uma ressonância. Depois de 40 a 50 minutos, outra ressonância. A médica veio e falou, como é que está a pressão dele? Tinha aumentado. Ela falou, não tem condições dele fazer esse exame, ele vai para casa. E me liberaram. Eu estava lendo na minha memória Salmo 91 e eu lembrei do verso 10 que diz assim, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Aí eu falei, Senhor, se nenhum mal me sucederá, me tira daqui. Que eu não estava em condições, pastor. Eu falei, Senhor, então o Senhor vai dar um jeito de me livrar daqui. Meus irmãos, eu saí de lá, quando entrei dentro do carro, eu apaguei, eu vim acordar no balão da prefeitura, que meu irmão fez ele forte. Eu dei uma bambeada, bati a cabeça no vidro, acordei. Cheguei em casa arrastado. E Deus tem dado livramento. É para o nosso bem, o exame é para o meu bem, eu sei disso. Eu sou uma pessoa que estou esperando um transplante de coração, mas eu já tenho a convicção e creio que Deus me curou. Só que mesmo assim eu tenho que fazer esses acompanhamentos, que é o que eu feito no HFA. Mas ontem, eu trêmulo igual eu estava, eu tinha uma certeza que se eu entrasse naquela máquina ali, eu ia dar no mínimo outra parada cardíaca ali. Eu falei, Senhor, então não deixa eu entrar nessa máquina não. Quando foi na segunda vez que a médica aferiu a minha pressão, eu falei, eu não vou ter condições. E ela olhou e falou, ele está gelado, está suado e a pressão dele não para de subir. Aplica outra dose de remédio nele aí, me deram uns remédios amargos lá, num copinho lá que, meu Deus, eu cheguei em casa pela misericórdia. E eu quero dizer para os irmãos, antes de qualquer coisa, é bom a gente orar e consagrar ao Senhor. Porque até dependendo de quem esteja tocando a mão em você, você já está correndo risco dali. E eu tenho certeza que Deus ontem Ele me cobriu com as suas mãos. E eu tenho certeza também que Deus está te guardando. Deus está guardando famílias aqui nessa noite. Deus está te livrando, Deus está te livrando. Em nome de Jesus. Eu encerro a minha participação e já quero agradecer ao meu pastor por essa oportunidade e agradeço a vocês também, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Queremos só agradecer a Deus por esses dias estarmos aqui participando e ouvindo palavras que nos ajudam a permanecer de pé. Ao presbítero Jefferson, Deus abençoe e recompense. Muito obrigado. No meio da semana, dia de trabalho, mas mesmo assim, atendeu o convite para estar conosco. Nosso irmão Felipe Câmara, ali está também, é bem-vindo, Deus te abençoe, no nome de Jesus. Já quero convidar você a se colocar sobre os pés, nós já vamos encerrar esta parte, e já vamos iniciar uma nova parte. Nós estamos com um propósito de oração em favor dos lares e também das famílias, das 9 às 10 da noite. Oxalá que ninguém fosse embora e que todos ficassem aqui para orar. Como passa tão depressa uma hora. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que acham que orar uma hora é sacrifício demais, ou às vezes deixou algo em casa para poder cuidar. Mas eu quero dizer, Deus está cuidando de tudo. Amém? Amém? Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus e lembrar as nossas irmãs do círculo de oração. O círculo de oração está funcionando, em pleno funcionamento. Quinta-feira temos círculo de oração, das 8 às 9 da manhã. Você que pode, venha orar conosco. Hoje sentimos falta de muitas irmãs no círculo de oração. No domingo eu não falei que tinha círculo de oração. E eu entendo que os avisos da igreja é cansativo para o pastor. Toda semana dizer,
tal dia oração, tal dia culto tal, mas se faz necessário. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Está ali apontando o visitante Mônica e também a Milda. Aonde estão elas? Faz assim com as mãos, estão ali. Deus abençoe vocês, são bem-vindas. Estão convidadas a estar orando conosco, se puderem. Se não puder, nós entendemos. Esta semana, de segunda a quinta-feira, nós estamos em oração. Sexta-feira, nós temos mini vigília, das 8 até a meia-noite. Você é o nosso convidado de honra a estar conosco. Sábado é o nosso culto de Santa Ceia, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes milagres aqui. Pedido de oração da live. Josilda, Mari e família. Nós já vamos aproveitar que vamos orar, e vamos orar também pelos nossos irmãos que nos acompanham através da internet. A irmã Lourdes, vamos orar pela irmã Lourdes, que está enferma. E eu quero pedir aos nossos irmãos, eu já falei, quero pedir aos irmãos, nós hoje pela manhã oramos por um rapaz que estava tentando negociar uma terra com meu pai, e agora foi diagnosticado que ele está com câncer. E eu peço aos irmãos que orem em favor desta vida. Deus pode muito, e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Creio que no meio desta multidão, pelo menos um justo se encontra aqui. O nome dele é Adilson, e eu peço aos irmãos para que nós continuamos orando e pedindo que Deus faça libertação, ou traga a libertação daquela vida. Presbítero Dorival, vem fazer esta oração, terminando o culto, e apresentando aqueles irmãos que nos pedem oração pela live, e também esses irmãos que nós pedimos oração, nossa irmã Lourdes e o nosso irmão Adilson. Graças a Deus. Oremos ao Senhor nessa noite. Levanta sua mão. Senhor Deus maravilhoso, eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos, meu Deus, para rogar a Ti, meu Deus, esta oração, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor abençoe essas pessoas, meu Pai, que se encontram enfermas, Senhor. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, dá a vitória, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Meu Deus, livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Meu Deus, abençoa nossos irmãos ouvintes, Senhor, que estão assistindo essas lives, Senhor. Meu Deus amado, abençoa nossa irmã Rosilda, Senhor, dá vitória para ela, Senhor. Meu Deus, abençoa, meu Deus, de forma especial, Senhor. Meu Deus amado, é o Senhor quem cura os enfermos, Senhor. Cura, meu Deus amado, esse câncer, Senhor. Meu Deus amado, que talvez para o homem é impossível, Senhor, mas para Ti é possível, Senhor, porque o Senhor é o dono da cura. Pai querido, Pai amado, vai entrando com providência agora, meu Deus. Vai lançando por terra agora todo mal. Vai saindo agora no nome de Jesus. Aonde estiver alojado, que saia no nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Senhor, amado, livra, meu Deus, do homem mau, Senhor. Guarda, meu Deus, do homem violento, Senhor. Eu te peço e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só agora, mas para sempre. E os que creem digam amém. Os que forem ficar para a oração são nossos convidados de honra. Você que não pode ficar, nós entendemos você, mas amanhã temos oração também